Duas horas e 5 minutos. A você, telespectador da TV Câmara, o nosso boa tarde. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2014, ao vivo com o Clipping Eletrônico aqui no estúdio da TV Câmara, no Palácio Anchieta. Temos o prazer de receber mais uma vez neste espaço o vereador Ricardo Yang, vereador ainda muito consternado, muito abalado. O senhor escreveu um artigo na Folha de São Paulo de hoje sobre a perda de Eduardo Campos. É um momento de grande pesar, de luto nacional. Perda do Eduardo, não temos palavras para dizer o quanto o Brasil perdeu com essa liderança que era muito maior do que ele. Ele é catalisador de todo um desejo de mudança que o Brasil expressou tantas vezes. Então é um momento de luto e de muita resignação. Conosco também o vereador Alfredinho, do PT, vereador ainda em meio a tudo isso que criou esse ambiente de consternação. Estamos aí e boa tarde para o senhor. Boa tarde. Claro que nós ainda lamentamos a perda do Eduardo Campos, uma liderança promissora, um parceiro nosso, estava disputando num palanque diferente, mas foi um parceiro do PT de 89, se não falei memória, até a última eleição a nível nacional. A gente ainda lamenta, todos nós tristes ainda, mas fazer o quê? A vida segue, né? A vida segue. E o senhor, vereador Ricardo Nunes, é um prazer tê-lo conosco. O senhor que é também, nós temos aqui 3 dos vereadores que mais participam da programação da TV Câmara, que mais estão em contato com seus eleitores, o Ricardo Yang do PPS, Ricardo Nunes do PMDB, Alfredinho do PT. Como é que a gente segue a vida depois de tudo isso? É muito triste, né, Wagner? Primeiro cumprimentar aqui o meu amigo Ricardo Yang, o amigo Alfredinho, o Wagner e todos vocês telespectadores. A gente tá chocado ainda. Comentei ontem aqui com vocês, era uma jovem liderança, né? Um país que tem tanta carência de jovens líderes e com certeza o Eduardo Campos era uma das novas grandes lideranças que o país tinha e com uma capacidade de fazer amigos, né? Acho que esse é o motivo de tanto sofrimento. Na política tem muita gente que faz muito inimigo. O Eduardo Campos era uma pessoa que agregava, que tinha uma simpatia de todo mundo. Além de uma coisa que me passava muito, era essa questão da relação dele com a família, né? De estar sempre com a mãe, com a esposa, a Renata, com 5 filhos, né? O Miguel, que nasceu aí esse ano. Era uma pessoa de família, uma pessoa do bem, indiscutivelmente uma pessoa do bem. Estamos tristes. Sobre o Clipping Eletrônico tem a proposta de discutir os problemas da cidade. Você pode ligar para a gente, fazer suas perguntas aos vereadores que aqui estão conosco, ao Ricardo Yang do PPS, ao Ricardo Nunes do PMDB, ao vereador Alfredinho do PT, 3396-4944, 3396-4944. Você pode ligar e participar encaminhando a sua pergunta. Também pelas redes sociais, facebook.com/Câmara São Paulo, twitter.com/Câmara São Paulo. Ainda sobre essa morte do Eduardo Campos, e para a gente finalizar o assunto, o vereador Ricardo Yang, com base no artigo do senhor, o que eu acho que é mais interessante de se discutir é que ele encampava uma ideia de que se política é pluralismo, ela precisa ser algo além de um mundo binário. A Hannah Arendt tem uma frase onde ela diz que política é humanidade, né? Quer dizer, fora da política, a solidão. E o Eduardo Campos, ele via a política como o exercício do diálogo, da construção a partir das divergências do novo. Um homem de esquerda, uma das melhores heranças de esquerda que o Brasil já teve, seu avô Miguel Arraes, um homem que militou sempre no campo da esquerda, mas em nenhum momento se sectarizou, em nenhum momento deixou de entender a importância da diversidade, o quanto a vitalidade da democracia está na renovação.
e procurou se colocar de forma ousada e corajosa como uma terceira via para o país, junto com a Marina Silva. E por mais que ele tivesse sido criticado, por mais que tivesse críticas dos seus adversários, ele foi construindo esse caminho com muita consistência. E ao construí-lo, foi galvanizando milhões de brasileiros. A perda dele faz com que deixemos de ter essa liderança incrível, mas o caminho indicado por ele está muito claro. E eu acho que cabe todos aqueles que estavam junto dele e o acompanhando continuarem tendo nesse legado a sua grande inspiração. Vereador Alfredinho, o senhor concorda? Sim, concordo. O Eduardo, acho que a qualidade dele, como já foi dito aqui, a grande qualidade dele era de aglutinar forças, mesmo com divergência, no seu entorno. O presidente Lula era muito amigo dele, não só na parte política, mas também pessoalmente. E foi uma pessoa que ajudou muito o primeiro governo do presidente Lula, como ministro, depois como governador, foi fundamental no segundo mandato do presidente Lula. Era o governador que articulava muito ali a região Nordeste, principalmente, ajudou o governo, defendeu muito sempre os programas sociais implementados pelo governo Lula. Ele era um dos defensores, em todos os instantes a gente via ele fazer essa defesa. Ele resolveu sair candidato, e é justo, e nós entendemos a posição dele de ser candidato, nem por isso deixou de nós, todos do PT, enxergarmos as qualidades dele, né? Independente da divergência, que é salutar a divergência política, mas todos nós entendemos o direito dele ser candidato. Tinha divergência? Tinha, no embate, na disputa política, na defesa de programa? Tinha, porque se não tivesse, ele estaria conosco no mesmo palanque, né? Mas sempre com muito respeito, tanto que em momento algum você viu por parte da presidenta Dilma atacá-lo, eu mesmo era atacá-la, a presidenta Dilma e outros adversários. Então, essa é uma grande qualidade que ele deixa, e que liderança, quando uma liderança tão importante, construída, que demora a se construir uma liderança política, e que, da forma como foi o fim dela, do Eduardo, demora um pouquinho para outro ocupar esse espaço, né? Isso é lamentável. E aí, vereador, o que a gente pode, para a gente finalizar esse assunto, para a gente falar dos problemas da cidade, o que a gente pode olhar no horizonte de tudo isso que está acontecendo como um novo jogo político que parece que se forma e fica um legado da parte da contribuição do Eduardo Campos, uma contribuição muito expressiva na construção de um país mais pluralista e mais democrático? Olha, Wagner, antes de comentar a sua fala, eu queria compartilhar com os telespectadores um fato que ocorreu aqui, vereador Ricardo Young e Alfredinho, algumas semanas atrás. Estava com o vereador Ota, né? Já algumas semanas atrás, frisando isso. E o Ota chegou para mim e falou assim: puxa vida, a esposa do Ota, Wagner, ela é deputada federal pelo partido do Eduardo Campos, pelo PSB. E o Ota falou: olha, eu estive lá em Pernambuco, fui com a minha esposa e o Eduardo Campos nos convidou para ir na casa dele. Eu fiquei muito surpreso, porque da simplicidade dele, fomos na casa dele, uma casa simples, a relação dele com a família, com a esposa e com os filhos. Semanas atrás o Ota me contava isso aqui, a gente conversando aqui no plenário. Então são coisas, Ricardo, que a gente, né, vai demonstrando o cara. Porque às vezes é porque aconteceu um acidente, fica as pessoas... Mas tem uma história, né? Como bem falou o vereador Alfredinho, o vereador Ricardo Young, hoje você se tornar uma liderança política a nível nacional é muito difícil, né? A gente tem, infelizmente, muito polarizado a disputa política no país, né? E ele conseguir ser uma terceira via, né? Conseguir trazer a Marina, né, que a gente sabe que é uma pessoa, uma grande líder, uma grande política, mas de um gênio bastante difícil. Quer dizer, indiscutivelmente é um grande líder e eu volto a frisar, com certeza absoluta, um grande pai de família. Como é que vai ficar a questão eleitoral? A gente não tem nem como... Eu não tenho condições de avaliar isso agora, né? Vai ter mudança no cenário, evidentemente. É uma pessoa que vinha aí com em torno de 10% das pesquisas, tinha uma concepção de política, terá alterações, mas acho que hoje, para mim, pelo menos para mim em particular, é difícil fazer uma avaliação do que isso vai ter de alteração dentro do processo eleitoral.
O que eu posso deixar claro aqui é que da parte do PMDB, eu conversei com vários companheiros. O Dr. Michel Temer sempre falou muito bem do Eduardo Campos, né? Todos os partidos, os companheiros do PMDB, ele tinha e continua tendo o nosso respeito indiscutivelmente. Olha, para a gente finalizar e muito rapidamente mesmo, uma coisa que me chamou muito atenção e que talvez seja um sintoma do grau que a gente tem da democracia brasileira e do longo caminho que a gente tem pela frente, foram as manifestações nas redes sociais. Ah, se fulano de tal tivesse no avião, tal. Porque ali, vereador, eu acho que a gente está transgredindo, às vezes, uma cultura do ódio e da xenofobia. Porque o vereador Ricardo Yang é um vereador dos mais atuantes da casa, de oposição ao PT do vereador Alfredinho. Às vezes. Né? O senhor é um vereador também que tem tido posturas em plenário, que são posturas importantes à luz do que se prega na democracia. A democracia não é alijar o outro, é reconhecer o outro e respeitá-lo na sua magnitude, na sua completude. E eu acho que é isso que a gente viu em algumas das questões que foram colocadas em redes sociais, mostra que a democracia brasileira tem que ser repensada por algumas... Olha, se fulano de tal, em especial uma liderança aí que tem décadas na política brasileira, Sarney, puxa, que pena que o Eduardo Campos lá estava, o melhor seria se o Sarney... Olha, isso é uma doença, porque ali nós estamos falando de uma questão humana acima de tudo, uma questão que está além da política, que está no cerne da filosofia, vereador Ricardo Yang. Eu acho que você levanta um pouco... Antes de mais nada, eu só queria passar uma mensagem para o telespectador, que eu tive notícias agora bastante recentes antes do programa, que a mulher do Eduardo Campos, a Renata, está bem e está tendo uma reação muito positiva e está enfrentando essa tragédia de forma muito positiva, o que nos conforta a todos, porque, como disse o Ricardo Nunes, o Eduardo Campos era um homem que prezava a família, seus filhos, o espaço familiar como parte daquilo que ele foi. Agora, comentando um pouco o que você levanta, Wagner, a política não pode ser feita com ódio. Ainda mais na democracia que pressupõe a construção com o outro, né? A verdade não está com ninguém, está entre as pessoas e na diversidade. E aprender a construir nessa diversidade, aprender a compreender os méritos, se mover com o espírito de quem serve a uma causa maior e de que o poder que tem é uma outorga e não pertence ao político, é a arte da política. Sim. E muitas vezes as pessoas querem olhar para a política como se fosse um jogo de futebol, um fla-flu, né, e que tem tempo determinado e assim por diante. Não é assim, né? O tempo da política, os valores que a política requer são outros. Eu acho que o Eduardo Campos era uma pessoa que tinha vários desses atributos e não é à toa que ele se tornou talvez uma das lideranças mais promissoras e jovens que o Brasil teve nesses últimos anos. Bom, vamos falar de problemas da cidade de São Paulo agora sim. A lei da Copa do Povo pode ficar só para 2015. É uma matéria da Adriana Ferraz e do Rafael Italiani, que está na página A12 do Jornal Estado de São Paulo de hoje, cuja base é a seguinte, que o prefeito, aliás, Fernando Haddad, sinalizou na manhã de ontem que não pretende comprar briga na Justiça para fazer valer a lei municipal que regularizou a Copa do Povo, uma invasão promovida pelo MTST na zona leste da capital. De acordo com Haddad, o tema será tratado durante a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, caso a legislação sancionada no sábado seja considerada inconstitucional. Vereador Alfredinho, essa postura do prefeito Fernando Haddad de que a lei da Copa do Povo pode ficar para 2015. O que é que o senhor tem a dizer sobre ela? Apenas que eu acho o momento da discussão do plano regional, dos planos regional, é um momento importante em relação ao projeto anterior do plano diretor, que foi as diretrizes. Foi uma lei que foi muito polêmica quando nós aprovamos aqui. Eu participei diretamente e nós nos empenhamos exatamente para resolver um conflito social estabelecido naquele momento, aqui na casa e na cidade. E a tentativa foi de ajudar com todos os cuidados. Tivemos o cuidado de, ao propor essa mudança de zoneamento,
de preservar o direito daqueles que estavam lutando aqui e que ocuparam, e outros que têm demanda de moradia da própria região, que pudessem também ter unidades de moradia construídas para uso daquelas pessoas da região. Com todo o cuidado que nós tivemos com relação à justiça, que todo momento que a gente desenvolvia um artigo dessa lei, era a preocupação de talvez a justiça depois entrar com a ação e anular a lei. Mesmo assim teve até a contestação assim. Eu acho que o parlamento tem que resolver isso sim, eu concordo. Acho que nós deveremos resolver isso aqui, agora na discussão do plano regional, em mantendo a mudança do zoneamento, porque lá se trata de uma área restritamente de zoneamento industrial para uma área que permita a construção de moradia popular, que foi um compromisso assumido por esta casa e também pelo próprio governo federal e municipal, para poder resolver o problema da ocupação naquele local. Mas, vereador Alfredinho, muito polêmico esse veto. Como tem sido polêmico os vetos não é veto. do prefeito. Não, antes de postergar, ele vetou dois pontos da lei, 2 artigos da lei. Então, por que é polêmico? Polêmico porque essa lei, e nós participamos intensamente da construção desse caminho, foi uma lei negociada com o movimento legítimo da sociedade, que é o MTST, num pleito legítimo em que o MTST, nós temos que reconhecer, articulou as esferas da administração federal e estadual, a Caixa Econômica, o proprietário do terreno, e precisava de uma lei que, dentro da constitucionalidade, permitisse a construção de habitações populares lá. Bom, nós sabemos o quanto essa lei foi negociada entre os partidos. Tivemos uma reunião aqui na casa com as lideranças e houve a decisão, então, de se encaminhar a lei do vereador Policy com aquelas modificações. Eu me lembro, vereador Ricardo e vereador Alfredinho, que antes desse encaminhamento, nós ainda estávamos em plenário, o vereador Policy foi falar com o prefeito para ter a garantia de que a lei estava em conformidade com a Procuradoria Municipal e não teria problemas depois de ser vetada, né? E tanto é que nós aprovamos a lei, o MTST desocupou a frente da Câmara, se sentiu contemplado, nós também nos sentimos contemplados porque votamos uma lei que estava perfeitamente legal, né, sob o ponto de vista da constitucionalidade, etc, etc, etc. E aí uma surpresa enorme, essa atitude do prefeito, que é um retrocesso em relação a todos os entendimentos que foram feitos. Porque não foi um entendimento do Executivo com o MTST, não, foi um entendimento de todos os partidos, do movimento, e não só o MTST, também os moradores sem teto do movimento de Ipiranga, com o Executivo. E aí ele nos surpreende a todos ao retirar a lei, vetar primeiro e depois retirar a lei. Então, é muito estranho isso. Eu não entendo qual é o dividendo político que o prefeito teve com isso. Em termos de MTST, de projeto de construção, o veto não atrapalha eles em nada. O que foi vetado foi um dos artigos da lei apresentada pelo vereador Policy Neto, que ele queria, o parâmetro da lei o mesmo foi dado com relação a terrenos apropriados no Ipiranga e para os prédios aqui do centro. Então, do jeito que foi sancionado, em termos para o projeto do MTST, não atrapalha. Realmente é verdade que houve um acordo dentro do projeto do Policy. Eu participei, e aliás participei já no final, nos 44 minutos do segundo tempo, da votação aqui, lá na sala da liderança do governo, eu, o próprio Boulos, o Policy, quem que era o outro, Nabil, e foi assim que foi acertado, é verdade. Então o prefeito vetou essa parte, né? Porque o que a justiça está questionando aí, porque... Mas essa parte estava no acordo, estava no acerto. Quer dizer que isso era fundamental para não ser um casuísmo. Eu estou dizendo que estava no acerto, agora estou dizendo o seguinte, em termos de projeto, para o MTST, lá o veto dele não atrapalha. O que está atrapalhando aí é esse artigo
que o vereador propôs, que era o projeto que ele já tinha aprovado aqui anteriormente, foi usado o mesmo critério lá para o Ipiranga e aqui para o centro. Vereador Ricardo Nunes, e aí? Só dar um pitaco nesse negócio, até porque na audiência pública sobre essa lei especial do vereador Paulice Neto, que tratava desse assunto, da questão lá da Copa do Povo, eu estava na audiência pública, o vereador Ricardo Young estava na audiência pública, houve uma solicitação do movimento, o Paulice Neto estava reticente, foi eu e o Ricardo Young que conversamos com o Paulice para... Lembra, vereador Ricardo Young? Lembro. Para ele aceitar e falou, olha, já estamos aqui no finalzinho, o povo está aí bravo, ainda me lembro bem desse episódio, tive uma participação. Mas só para o espectador entender, são duas situações distintas. Existe uma questão política, porque a redação desta lei foi discutida entre a Casa e o Executivo, né? Tem um maior respeito e apreço pelo prefeito Fernando Haddad, mas havia um compromisso da votação da Casa para que não fosse vetado nenhum artigo. Isso não posso ser ao contrário, porque eu vi, participei desse processo. A outra questão é uma questão do Ministério Público querer tornar a lei inconstitucional, como a DIN, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Então, são duas questões com relação a esse assunto. Uma é uma questão política, do veto de alguns artigos realizado pelo prefeito Fernando Haddad, em detrimento de um acordo da Casa, né, com o Executivo. E, nesse ponto, eu tenho que ser solidário ao vereador Paulice Neto, inclusive... O próprio líder do governo, Arcelino Tato, reconhece isso. Ainda sobre isso que o senhor está falando, outra questão na matéria do Estadão de hoje, o próprio Estadão diz que o vereador Paulice Neto também entende que a lei tem ilegalidade, ou seja, que há uma brecha na lei que torna o texto dela inconstitucional. Mas aí, como teve o veto, aí partiu para a disputa política, né? Então aí, quer dizer, vetou, então não tem... Ele próprio, no Colégio de Justiça, comentou isso. Então, se vetou alguns artigos, não tem por que a lei existir... eu mesmo vou pedir a inconstitucionalidade. Então, de uma coisa que foi conversada, acabou virando uma disputa política, que houve uma conversa longa na Casa para aprovar essa lei, Wagner. Então só para as pessoas entenderem, são duas situações, né, Ricardo Young e Alfredinho. A questão dos vetos de alguns artigos da lei e a postura do Ministério Público, que é contra a lei como um todo, que altera o zonamento daquela área, que é uma área industrial, só para vocês entenderem, que não poderia ter habitação popular. E o projeto de lei, ele altera o zonamento daquela área, como os ex, para que possa ter a habitação popular. E aí o Ministério Público entende que a lei é inconstitucional. O que, no meu ponto de vista, não é, porque foi uma votação com 37 votos, dentro do regimento da lei orgânica do município, atendendo todos os quesitos legais, com a quantidade de votos suficiente para que a lei fosse aprovada. Eu vejo que hoje existe mais uma questão política quanto dos vetos do que a questão do Ministério Público. Vai ingressar com a ação, eu tenho a impressão que o Ministério Público não será vitorioso na minha visão. E o que me chama a atenção, Wagner, tanto o vereador Alfredinho como o vereador Ricardo mostraram os cuidados todos que todas as lideranças, todos os partidos tiveram para que essa lei fosse adequadamente negociada e não fosse uma promessa demagógica e política para resolver o problema da ocupação aqui, mas sim criar condições reais para a construção de habitação popular. O que me chama a atenção é que antes mesmo de uma manifestação afirmativa do Ministério Público, o prefeito se antecipou, rompendo unilateralmente o acordo. É isso que nos preocupa. Ele tem a presunção de que o Ministério Público vai questionar. Ora, nós tivemos uma preocupação tão grande e a Procuradoria da Casa aqui, que é extremamente competente, participou do processo. E a Procuradoria da Prefeitura também participou do processo, do Executivo participou do processo. Portanto, todos os riscos de ADIM, né, foram avaliados e se considerou que a lei estava em condições de ser sancionada. Então, essa presunção de interferência do Ministério Público é que nos deixa um pouco preocupados. Por que isso? Porque ele está se antecipando ao papel e à responsabilidade que é do Ministério Público. E se o Ministério Público prosperar na sua ação, ok, vamos servir a lei. Mas já ter a presunção de que a lei vai ser questionada e vai ser derrotada, me parece um pouco, vereador Alfredinho, um trauma das outras leis, como o IPTU, como é assim por diante. É bem claro aqui que a divergência do Paulice Neto, do próprio Ministério Público aí, é que eles questionam que a forma como a lei foi sancionada pelo prefeito é a história do fura-fila.
É isso que esse é o grande problema. Mas isso foi visto antes. Não, eu sei. E os dois artigos vetados tinham a ver com isso. Exatamente. Para que não se furasse a fila. Esse é o questionamento. E que se garantisse o MTST no Minha Vida, Minha Casa, entidades. Está garantido a Minha Casa, Minha Vida. Entendimento que tem o Ministério Público, o próprio Policy Neto, que com isso fura a fila mesmo no programa Minha Casa, Minha Vida. Entendeu? E havia um compromisso que a Presidente da República fez com o MST era de 2.500 casas para o MTST naquele local. Com a mudança proposta aqui de zoneamento, permitiu que fosse além das 2.500 casas, em torno de 4.000 casas. Essa sobra, da diferença de 2,5 para 4, é que viria para atender as demandas, as outras demandas da região. Então, a grande polêmica é essa aqui, o entendimento é que isso aqui fura fila, e que o MTST não tem o direito de ter as 2.500 casas da forma como está colocada a lei. A lei garante isso aí, as 2.500 casas do MTST. O questionamento aqui é que eles estão furando a fila. Esse é o grande questionamento. Mas, vereador Ricardo, o senhor me corrige se eu estiver errado. Nessa mesma audiência pública em que nós estávamos juntos, essa questão foi colocada. O vereador Policy Neto justificou a introdução desses artigos exatamente para garantir que não houvesse privilégio do MTST e dos outros movimentos em relação àqueles que já estavam cadastrados. E é por isso que esses artigos foram colocados. Não foi por outra razão. E aí, na fala que o vereador Policy teve no Colégio de Líderes, ele disse, bom, se tira esses artigos, aí eu concordo, se desconfigura completamente a lei. Aí o privilégio fica evidente, a lei passa a ser inconstitucional. Correto, vereador correto. Ricardo? Tem algumas questões técnicas, né, que a gente não vai se aprofundar aqui, mas existem duas formas de fazer o uso das habitações populares. Pode ser pelo programa Minha Casa, Minha Vida, entidades, quer dizer, então quem vai dar a relação das pessoas para ocuparem as residências são as entidades de habitação, e existe o atendimento da demanda pelo cadastro da prefeitura, né, que é feito lá pela Coab. Então, são formas diferentes de você fazer o atendimento. O Policy, no começo, entendia que só podia ser pelo cadastro e não pelas entidades. Houve um pedido na audiência pública das entidades e onde surgiu todo esse debate. Então, é uma coisa técnica só para as pessoas entenderem, né, dar um pouquinho de explicação. A gente vai voltar ao assunto, nós vamos continuar cobrindo, acompanhando, né, uma questão polêmica que envolve, inclusive, as zonas especiais de habitação social, de interesse social, as ZEIs. Mas eu queria falar um pouquinho de educação com vocês. Tem umas matérias bem interessantes dos dois jornais de São Paulo, do Estadão e do Grupo Folha. São Paulo terá de contratar, vereador Alfredinho, 13 mil profissionais em novas escolas. Olha que interessante. Para cumprir a meta e zerar o déficit de vagas nas creches da capital, o prefeito Fernando Haddad precisará aumentar em 15% o número de servidores e a estimativa será levada ao Tribunal de Justiça. Eu queria que vocês comentassem essa notícia que está na página A13 do Estadão de hoje. Com a construção prevista de 303 novos equipamentos entre creches e pré-escolas, serão necessários 13 mil novos servidores, segundo dados obtidos pelo jornal Estado de São Paulo. A rede tem atualmente 84 mil profissionais de educação. Por favor, vereador Alfredinho. Olha, o déficit de demanda de creche na cidade e da escola infantil, ele é muito grande. 150 mil vagas. 150 mil vagas. O prefeito tem um projeto... Só de creche, né? Só de creche. 150 mil vagas só de creche. O prefeito, ele vem aí entre creches conveniadas e creches diretas, tentando aumentar o máximo possível o número de vagas. Coisa que não é fácil, porque na cidade de São Paulo, construir creche em alguns lugares se torna uma tarefa muito difícil. Eu digo isso que eu moro numa região, e hoje se a gente quisesse construir as creches lá todas direta, a gente não conseguia, porque não tem área, não tem, se tem área tem o problema da legislação. Então as creches conveniadas têm ajudado muito com os convênios têm ajudado nessas demandas. Agora, é uma demanda prioritária. A mãe que vai trabalhar, sai de manhã para trabalhar, ela tem o direito de ter o filho, deixar o filho na escola ou na creche. Eu já vi casos de mães que estão deixando um emprego porque não tem onde deixar o filho. Então, se há necessidade de contratar os 13 mil profissionais, tem que contratar. Precisa contratar. Fala, vereador. O que
arranca seu sorriso num dia como este, vereador? Não, é que eu acho de uma conveniência essa alegação que beira o cinismo. Se a prefeitura não pode contratar 13 mil servidores, então que convenie as creches e não terá de contratar ninguém. O ponto é o seguinte, ficou conveniente dizer que a dificuldade que o prefeito tem de atingir a meta está na razão direta da necessidade de ele aumentar os quadros. No momento em que os servidores públicos estão rejeitando a reforma que o prefeito pretende fazer na remuneração dos servidores. Então, ele começa a dizer, olha como estou sendo pressionado aqui pelos servidores em relação à remuneração e agora vou ter que contratar mais 13 mil servidores para atingir a meta da creche. Então, entendam que seja pela lei da responsabilidade fiscal, seja a pressão que eu tenho para não contratar mais pessoas porque os servidores estão exigindo uma remuneração maior, então não vou poder cumprir a meta de creche. Então, é um nariz de cera que está antecipando um desejo de não cumprir a meta das creches, quando nós sabemos que a alternativa de contratação é convênio, e convênio é legítimo e pode ser feito. Existem muitas organizações que podem atender a demanda de creche em São Paulo se houver vontade política para isso. Nariz de cera, que o vereador tocou, é uma gíria do jornalismo. O senhor sabe disso, né? Não, eu só não sabia. É uma gíria, um jargão próprio do jornalismo que consiste em você falar e não dizer muita coisa. Uhum. Teria alguma metáfora nisso, vereador Canunes? Me parece que sim. Diga lá. Deixa eu te falar, hoje de manhã, o meu primeiro compromisso foi com o secretário de Educação, César Calegari. E eu fui lá fazer duas coisas. Primeira coisa, agradecer pela assinatura de um convênio com a SOBEI, de uma creche na Vila Natal, que vai ser inaugurado dia 21, para 326 crianças. E essa creche vai gerar 56 empregos. E o prédio é direto da prefeitura. O prédio é da entidade, a prefeitura paga o aluguel. Não é aquele lá, pensei que era aquele que a prefeitura construiu lá. Não foi a prefeitura. Na Vila Natal. Uva Natal. Não, aquele da Vila Natal vai ser inaugurado dia 21 às 10 horas, né? Até convido todos aí para participar na Vila Natal, na rua Macaúba Natal, às 10 horas da manhã, dia 21. 326 crianças. Então, a primeira coisa foi lá agradecer ao secretário. Secretário, muito obrigado por ter me atendido esse pedido que eu despachei com o senhor no dia 28 de março de 2013. Né? Levei a cópia do ofício que eu despachei com ele. E o segundo assunto foi para a gente poder assinar mais convênios. O vereador Alfredinho também tem muita relação com as creches lá da região, tem algumas entidades que também é ligado ao vereador Alfredinho, que tem creches. É ver se a gente assina novos convênios. Ele falou, Ricardo, tendo o convênio, nós estamos prontos a assinar. Eu falei, tá, e por que eu não assinei esse aqui da Rua Relva Velha, secretário? Por que eu não assinei esse aqui da Letras Mágicas lá Falei em vários bairros. Porque os prédios não conseguem ter a regularidade ideal. Então, a gente vai ter que fazer uma correção de legislação, vereador Ricardo. Exatamente. Como a gente tem um problema aqui das licenças de funcionamento, que é esse absurdo, que 80% não consegue, porque a lei exige, quer ser, e além da realidade, né, a gente vai ter que fazer uma revisão da questão da legislação aqui dos prédios das creches. A gente tem problema lá na Comissão de Finanças, só para você ter uma ideia, já tem, desde o ano passado, eu tento aprovar, como eu fui relator, tentar votar na Comissão de Finanças um projeto do vereador Ítalo Cardoso, que nem está mais com a gente aqui, é do PT, mas o projeto é bom, que corrige essa questão dos prédios nas áreas de mananciais. Projeto, desculpa, vereador Ricardo, é do PT, mas o projeto é bom? Só dizendo. O PT tem muitos projetos bons. Não, tem muito bom. O Alfredinho acabou de aprovar o projeto agora, que criou o ecoturismo lá em Parelheiros. Excelente projeto. Excelente projeto. Aliás, meus o PT parabéns. tem vários projetos bons. Mas só para vocês entenderem, que é bom a gente ser um pouco didático, né, para as pessoas, a dificuldade, Wagner. E o vereador Aurélio Nomura, que é meu amigo, meu irmão, um grande vereador, toda vez ele pede vista, não deixa aprovar, eu falo, Nomura, pelo amor de Deus, você mora lá na Vila Mariana, você não tem ideia o que é aquele fundão, o que são as periferias. Se a gente não conseguir criar uma legislação que as pessoas possam ter os prédios para ter atendimento de assistência social, que atende o quê? Crianças em situação de vulnerabilidade, morador de rua, mulheres agredidas, a gente não consegue pôr os equipamentos públicos para funcionar, né? E a gente tem essa questão, a questão das creches. Eu realmente acho que o governo tem caminhado muito lento,
pelo compromisso que tem o nosso prefeito com relação à questão de vencer essa demanda em creche. Nós entramos no governo com 150 mil, continuamos sem 150 mil. A falta de vaga de creche. Precisamos acelerar isso. Agora tem esse problema. Agora, a Câmara também precisa ajudar, Ricardo Yang, Alfredinho, Wagner. Eu acho que nós precisamos ajudar. Estou te dando um exemplo prático. Estamos com a creche pronta, a demanda pronta e não consegue assinar porque a legislação não permite o prédio. Tem um do executivo aqui, que já está aqui um do executivo, que também ajuda tanto construir creche, ou assinar convênio com creche, como o UBS e o UPA. Que a lei, por exemplo, não permite que com um equipamento público, a rua tem que ter no mínimo 12 metros 12 metros de largura. O executivo está mandando um para cá, que ajuda nós lá na área dos mananciais, que acaba com esse artigo e permita que rua de 4 metros ou até rua sem saída possa se instalar em equipamento público. Sabe qual é a região, vereador, que tem maior demanda de creche na cidade de São Paulo? Zona Sul. É a direita de Campo Limpo, lá que pega Campo Limpo e Mirim. A segunda pior da cidade de São Paulo é a região de Cidade Ademar. Então, entre as 10, a gente fez esse mapeamento aqui, o senhor estava conosco, entre as 10 áreas que mais demandam vagas em creches na cidade de São Paulo, 7 ficam na Zona Sul, 2 na Zona Leste e 1 na Zona Norte. E aproveitando para dizer que a ONG Nossa São Paulo tem todos esses indicadores de número de creches por distrito e a desigualdade na oferta de creche na cidade. Mas o ponto, eu quero ser solidário ao vereador Alfredinho, que não é fácil ser líder do PT na casa, porque muitas vezes a prefeitura não dá condições para que o legislativo abaixo do governo faça o melhor e acelere o processo. Eu vou dar um exemplo. Nas questões de mobilidade, as pessoas vieram para a rua, provocaram manifestações, pressionaram o governo. Bom, o governo responde. Na questão da habitação popular, os movimentos vieram para a rua, ocuparam a Câmara, o governo responde. Agora, as mães vão para a rua, as mães que deixam os filhos cedíssimo nas creches, têm que trabalhar o dia inteiro, depois voltar para pegar os filhos na creche. Que condições de mobilização essas mulheres têm? Quem se mobiliza por elas? Quem é aqui nessa cidade vai vocalizar esse drama que é da mulher trabalhadora que tem que deixar o filho na escola? E aí não há pressão das ruas, não há prioridade para as creches, como disse o vereador. Entramos com 150 mil, aliás, entramos com um pouco mais e continuamos com 150 mil. Então, é urgente que essa casa se mobilize em torno dessa causa. Eu acho que essa é uma causa da cidade, é uma causa da mãe trabalhadora. No curto prazo, como é que resolve isso? No curto prazo, bom, o vereador acabou de dar exemplos concretos. Existem várias creches que estão em condições de serem autorizadas que precisam de uma adequação de lei. Façamos a adequação da lei, que a base do governo, a liderança do PT, tome essa iniciativa e nós somos totalmente solidários. Ninguém, nem oposição vai fazer qualquer tipo de obstrução para isso. Essa lei que eu falei que o executivo está mandando para cá, Ricardo, se a gente aprovar ela, nós resolvemos o problema da UBS do Cantinho do Céu, que é um bairro que tem 60 mil habitantes. É uma luta do vereador Alfredinho, lá sou testemunha disso, para colocar essa UBS lá e não consegue. Todos nós lutamos por lá. Tem nosso compromisso. E a UBS está lá, nós já tentamos desapropriar a área, não conseguimos. Já tentamos alugar imóveis, não conseguimos, né? E o imóvel que tem lá é um imóvel que está numa rua inadequada para a lei que está aí vigorando, porque não pode construir, porque tem menos de 4 metros. Se aprovar a lei, a UBS do Cantinho do Céu já tem um prédio lá reservado para poder ser alocado e montado a UBS. Deixa eu aproveitar o assunto e fazer um apelo aqui ao meu vereador Aurélio Nomura. Devolve o projeto do Ítalo Cardoso lá para a gente votar em finanças e poder votar em plenário, porque pelo menos os prédios assim, nós temos um problema na casa, são 55, mas tem alguns vereadores que não conhecem esse drama que a gente vive lá na periferia. Esse massa-barro que o Alfredinho vive lá e outros vereadores aqui, né, da Zona Sul, o Arcelino Tato, o Jair Tato, o Goulart, Milton Leite, que vive na a periferia é diferente, Ricardinho. Tem algumas coisas, a gente não consegue colocar uma creche porque a largura de rua não permite. Não tem rua que tem 10 metros, que nem você pega o Jardins, que tem 12 metros e tal. Então, existe uma questão muito séria aqui que a gente precisa realmente entrar mais a fundo nesse assunto, que é trazer a legislação para a realidade da cidade. Não é facilitar nada, é trazer para a realidade que é muito diferente. Esse é um assunto sobre o qual também, acho que nessa proposição que o vereador Ricardo Yang fez, vereador, parece ser muito adequado o encaminhamento disso. Porque se existe um interesse que é consensual para resolver um problema social
cujo efeito é conhecido, que essas forças se mobilizem. Wagner, eu estou te contando que o PSDB não deixa aprovar o projeto do Ítalo Cardoso, não é meu. Não deixa. Eu estou desde o ano passado tentando deixar passar e não deixa. Pede vista, pede... Falta de conhecimento. Então, às vezes tem um discurso de que vai ajudar, mas na prática lá fica nessa picuinha política. A luta política Entendeu? desnecessária. O discurso quem vai ajudar é do PPS, não é do PSDB. Aqui quem fala é o PPS. Não, é só para mostrar pro Wagner que... Assumo o compromisso aqui do que eu disse. Tem muitos que vêm aqui na televisão e mas falam, mas não vamos ver lá, é diferente. A verdade e aquilo que eu falei, obviamente foi uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade, é que não é fácil a liderança do governo atuar quando o governo não está dando as prioridades devidas a essas questões. Então, seria bom que a liderança do governo tomasse essa iniciativa e, de repente, apresente um substitutivo a essa lei. Eu sou testemunha da sua coerência em vários projetos importantes para a cidade que o senhor votou, independente de ser oposição ou não, o senhor votou com o governo. É verdade. Vários aqui conosco. Isso é verdade. Mas que não é fácil, aqui não é fácil, gente. Não é fácil. E essa é uma questão, que é importante. Eu acho que o vereador Ricardo traz uma questão importante. Tem uma lei que ela está sendo obstruída. Bom, façamos outra. Vamos criar um substitutivo para essa lei. Vamos atuar sobre as comissões devidas. Se ela é importante para destravar esse processo, não somos nós que vamos impedir que a cidade tenha creche. Exato. Essa em especial, Ricardo Yang, ela fala dos equipamentos para a ciência social, né? Mas é um assunto similar. Poderíamos até aproveitar ela e fazer um substitutivo para incluir creche nela, né? Pois é. E não deixa passar. Ô, Wagner, só para você lembrar, só para o telespectador saber aqui, os absurdos, eu brigo, desde o começo desse mandato, pela uma linha de ônibus lá na Ponte Alta, o Ricardo conhece. Ponte Alta. Mora mais ou menos 2.000 pessoas lá na Ponte Alta. E eu pedi... Mesmo que não levasse uma linha oficial... Ponte Alta, vereador Fredinho, fundão lá de Parelheiro, só para as pessoas que não conhecem lá. Lá depois de Marcilac. E que se não quisesse montar uma linha oficial, porque o ponto final lá desse bairro é em Marcilac, que são 12 quilômetros de distância, que colocasse pelo menos uma linha em determinados horários. Porque lá mora 2.000 pessoas, eu conheci uma moça lá que eu fiquei... Ela estuda aqui lá no centro, em Santa Mara, não sei qual universidade que é, e ela sai de casa 4 horas da manhã a pé, no meio do mato, para chegar até o Marcilac, pegar o ônibus, aí depois vai trabalhar, quando volta é à noite, e vai embora novamente a pé. Fiz reunião, e aí, sabe por que não aprovou? Diz que tem um conselho do meio ambiente do município, que se reúne aqui na cidade, em Pinheiros, que muitos nem conhecem lá a região, e diz o seguinte... O Conselho? Não, o Conselho de... Não, o Consema? Eu acho que eu sei que junto com a Secretaria de Estado do Meio Transporte, Ambiente, eles se reuniram, aí um conselho, que a pessoa não soube explicar o que é esse conselho. Se reuniu e vetou essa linha, porque o motivo do veto é o incentivo de ocupação desordenada. Agora, só que mora 2.000 pessoas, sitiantes, gente que tem chácaras lá na região, pessoas, pelo mesmo horário, se não dá para pôr uma linha oficial, e tem o OBS lá, você conhece o OBS. Estabelece pelo horário, por exemplo, horário de pico, de manhã, cedinho, o pessoal vai trabalhar, não é isso? Coloca lá uma sei lá, das 5 da manhã às 9. Depois, no final do dia, no começo da noite, para a pessoa voltar ao trabalho. Essa é uma situação, Wagner, vale a pena um debate aqui na TV Câmara sobre essa questão que é o conflito entre o social e o ambiental. No plano diretor, nós conseguimos resolver isso. Por exemplo, habitação popular com construção sustentável. Isso foi aprovado. Então, é interessante porque esse problema que existe lá em Parelheiros existe também na Serra da Cantareira. Por exemplo, na estrada de Santa Inês, o intervalo do ônibus que faz Pedra Branca, quilômetro 15 na estrada de Santa Inês é de 1 hora. É de 1 hora. Então, as pessoas ficam no início da estrada de Santo Inês, acumuladas lá e pegando carona, isso incentiva loteamento clandestino e assim por diante. E o argumento é o mesmo, quer dizer, não tem porque é incentivo ao adensamento. Deve haver uma equação, claro que a gente não tem isso no bolso do colete, mas deve haver uma equação entre o atendimento real da população ali e o impedimento de um adensamento inadequado para essas regiões. Vamos fazer esse debate? Eu queria, de antemão, agradecer vocês
10 para as 3, a gente tem sessão plenária já. Boa. O programa está chegando ao fim. Vereador Ricardo, a gente vai fazer esse debate. Né? Esse debate, porque esse debate, vereador, no micro tema que é São Paulo, a gente viu muito entre a bancada ruralista e a bancada ambiental na aprovação do Código Florestal. Sim, né? O senhor sabe bem disso e a gente, inclusive, tem avanços e retrocessos nesse Código Florestal, segundo aquilo que foi discutido. Vereador Alfredinho, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela atenção com a TV Câmara, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Wagner, muito obrigado por mais uma vez estar com aqui com vocês. vocês. Vereador Ricardo Nunes. Muito obrigado, Wagner, vereador Alfredinho, vereador Ricardo Yang. E deixar uma sugestão aqui, a TV Câmara fazer uma matéria sobre essa situação. Quando a gente debater, já temos imagens aí, fica uma sugestão. A TV Câmara tem feito um trabalho fantástico. Ponte Alta. Problema lá da Ponte Alta do transporte. Acho que era importante mostrar para os vereadores essas questões. Vamos fazer. Um abraço a todos, boa tarde. Ricardo Yang, muito obrigado pela sua atenção hoje. Sei que o senhor teve uma agenda muito atribulada aí nos 2 últimos dias. A atenção com a TV Câmara recorrente da sua parte. Eu quero agradecer ao telespectador e à TV Câmara pela solidariedade em relação ao trágico falecimento do Eduardo Campos e abrir esse espaço tão importante aqui no programa para podermos falar sobre o legado dele. 10 minutos para as 3 horas, agora 9 para as 3, sessão plenária a partir de agora, às 6h30, Marcelo Miura vem aí para comandar a segunda edição do Jornal da Câmara, notícias da cidade, do Legislativo e prestação de serviço. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui, a você telespectador, boa tarde, um grande abraço.